Mas a gente vê, Dirceu, você que também acompanha há mais tempo, a seleção foi perdendo importância, né? Hoje em dia as pessoas acompanham muito mais os clubes, Premier League, hoje em dia também é mais fácil quem está no Brasil acompanhar futebol de alto nível que tem aqui na Europa. A seleção foi perdendo aquela importância que tinha nos anos 70, acho que até 94, talvez. Depois disso, a seleção perdeu muita importância e material humano, como o próprio Schimmer falou, caiu muito, né? A gente tem, hoje em dia, o Brasil, que é famoso por ter o camisa 10, né? Como era antigamente, a gente tinha um camisa 10, Pelé, Zico, até depois você teve Rivaldo, Djalminha, Ronaldinho Gaúcho. A gente não tem hoje assim um camisa 10 como tinha antigamente. Não temos mais laterais também, Roberto Carlos, Cafu, Leandro, Jorginho, Branco, não temos mais laterais. Quer dizer, o material humano caiu muito e também não dá para comparar Ricardo Teixeira com esse Edinaldo aí, né? Como é que você comenta aí sobre a perda da importância, da relevância da seleção brasileira e traz para a gente também aí quanto é que ganha esse pessoal lá da CBF? Então é isso, aqui é Dirceu Antunes, na Inglaterra, e eu acompanho todos os jogos da seleção brasileira desde 2001, todos jogos que tiveram friendly ou de amistosos aqui na Inglaterra. Fui na França 2 vezes, na Alemanha, e eu vou dar uma ideia para vocês. Oscar, dá um chute ali, Oscar, eu gosto de ver quanto que ganha o presidente da CBF por ano aí, bruto, dá um chute aí. Por ano? Por ano deve ser uns 10 milhões, não sei, não imagino. Não, tá demais. Então temos que o Rodrigo que tá com menos, 10 milhões tá demais, mas tudo bem, mas tá perto. Mas vai, Rodrigo, diz alguma coisa aí. Deve ser um jogador. Ele ganha mais que o jogador, ele ganha 386 mil brutos, mas no ano dá 5 milhões bruto por ano. Além disso, ele ganha 300 mil dólares da FIFA por ser membro da FIFA. E ele foi votado nessa última eleição por os 27 estados aí das federações do Brasil. Agora, aqui na Guerra da Informação, nós sabemos quase tudo que existe de notícia que não existe em outro lugar, mas eu dou informação da fonte minha. Um jornal de Piauí, Folha. Você escreve Piauí no Google e vai lá e põe CBF. Você vai saber a extravagância sem fim da CBF. Você vai ver coisas que não acredita que aconteceu com esse baiano Edinaldo aí de 71 anos, que eu conheci ele no último amistoso aqui na Inglaterra. E no próximo, depois que o Ancelotti for escalado, nós vamos convidar Osiris Nadal, é meu amigo, o jornalista da CBF mais famoso desde 1900, antes de 70, ele acompanha o Brasil. Ele é da rádio ali de Paraná e ele é meu amigo pessoal, amigo fantástico. Então eu vou convidar ele para ele vir falar, porque ele faz cobertura de todos os jogos. E ele fala a verdade, ele diz para os caras que estão jogando cara de pau, perna de pau, vocês estão um vexame pro Brasil. Então até eu faço uma pequena, você procura aí a foto da última, do vestiário lá da seleção brasileira. Tá todos os jogadores usando o telefone e arrumando o cabelo. Enquanto que se você puxar lá, como é que era o vestiário do tempo de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, você vai ver outra coisa, você vai ver eles dentro do vestiário, batendo bola, dando chute, arrebentando as lâmpadas, fazendo pontaria e batendo no peito. Aquilo lá que era jogar futebol. Esses últimos só olham, arrumam o cabelo com seus cabeleireiros especiais que vão lá e ficam no telefone nas mídias sociais. É simples, você acha essa comparação. Que hoje nós estamos, infelizmente nós estamos na CBF, um cabide lá de empresários que mandam jogar quem eles querem. Então não é o melhor jogador. Assim, por troppo italiano, que você diz, infelizmente é uma vergonha para o nosso futebol brasileiro. Nós não temos mais um Roberto Carlos, um Cafu,
um Lúcio na defesa, nós não temos mais um Ronaldo, Ronaldinho, mas não temos nada disso. Agora, o Carlos Ancelotti parece que ele está convidando o Kaká para ser ajudante dele, porque o Rodrigo Caetano, que é gaúcho, que é um grande profissional de clubes, que ele fez no Flamengo, no Grêmio, no Inter, é meu amigo, Rodrigo Caetano do Flamengo, Inter, Grêmio, Vasco, eu acho que ele vai ser boicotado. Ele está indo para a Espanha para fazer um primeiro encontro com o Carlos Ancelotti, em italiano se diz, e ele está indo lá com o Juan. Então eu estou pensando que ele vai ser com muito desprazer, talvez ele vá para o Vasco da Gama, isso é um furo de notícia, mas se o Rodrigo Caetano cair da seleção, ele vai para o Vasco da Gama, porque é um profissional, diretor de futebol que conhece tudo, mas infelizmente com esse presidente da CBF, que é um daqueles que foi, como diz o Oscar ali, ele é patrocinado, ele é sócio do Gilmar Mendes, ele foi salvo pelo Gilmar Mendes. Quem é o Gilmar Mendes? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Você coloca lá e procura no Google, se você não sabe, senão nós diremos no próximo, ou leiam, porque o STF, com o Gilmar Mendes, colocou filho e parentes todos na CBF. Isso aí é uma vergonha. Então, o Brasil, para mim, além da vergonha de querer provar, fazer o teste aquele de botar a camisa vermelha, ela perdeu a consideração total. Agora, eu acredito no Brasil e se o Neymar jogar, eu acredito que ele joga mais do que metade do time. Então tá isso aí, por enquanto, aqui de Brighton, na Inglaterra. Pessoal, vamos lá. Fabrício Lobo, mais uma instituição corrupta, mais uma instituição que sempre foi envolvida com escândalos. E, claro, antigamente, quando tinha uma grande performance esportiva, isso acabava ficando em segundo plano, digamos assim. Mas a gente vê os tentáculos da Suprema Corte Brasileira em tudo que é lugar. Quer dizer, o IDP, que é o Instituto do Gilmar Mendes, ele tem tentáculos também na CPF, inclusive foi um eliminado Gilmar Mendes que colocou de volta aí o atual presidente do poder. O STF está em tudo que é lugar com os tentáculos dele. É impressionante, hein, Fabrício Lobo? Bom, antes de entrar no assunto da política na CBF, só quero falar um pouco sobre o Ancelotti, né? Realmente, não tem dúvidas, ele é um campeão, né? Foi 7 vezes campeão da Champions, 5 como técnico e 2 como jogador, né? Sendo 4 pelo Milan, 2 como jogadores do Milan e 2 como técnico e 3 pelo Real Madrid. Fácil ser campeão com o Real Madrid. Quero ver pegar o Brasil do jeito que está e ser campeão. Vai ter um longo trabalho pela frente, coitado. Não queria estar na pele dele. Mas, voltando ainda agora para o caso do STF, né? Nós estamos vendo já vimos que aonde o STF está envolvido. O STF, mais uma vez, né, foi mostrado aí, Gilmar Mendes interferindo, né, pegou uma ação que estava nas mãos do não sei se era do Nunes Marques ou se era do André Mendonça, acho que é André Mendonça, né, que acabou sendo por um pedido de um partido dos trabalhadores sendo mudado, né? E o sorteio que o então presidente do Supremo, Barroso, fez, e por sorte, né? Aquela sorte que a gente sabe como é, caiu nas mãos de quem? Ninguém mais, ninguém menos que o senhor Gilmar Mendes, que também acabou dando como encerrado lá a ação que estava envolvendo o presidente da CBF, que também tem um filho que tem uma empresa, que também tem uma empresa, que também presta serviço para a CBF, que também acabou fechando um contrato logo depois de ter sido absolvido pelo Gilmar Mendes, acabou fechando um contrato milionário. Então é uma coisa que também deveríamos ser falado, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vê que todas as instituições que são
Vimos agora no INSS, CBF, Correios, bancos, Petrobras, aonde há maneira de se tirar dinheiro, de se extrair dinheiro, essa quadrilha estão envolvidas. E é muito triste, porque futebol sempre foi a paixão nacional, né? Hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo futebol. Futebol virou... Não vejo assim, como eu via antigamente, né? Sou São Paulino de coração, vi meu time ser 3 vezes campeão mundial, muito suor, muita luta e muito show de bola. E hoje, eu não sei, se você me perguntar hoje quem são os 11 jogadores da seleção brasileira, confesso para você que eu não sei dizer, viu? O encanto e o brilho, para mim, morreu há alguns anos atrás. É isso aí, pessoal. Guerra da Informação. Se você está assistindo pelo canal do Zimberberg, entra rapidinho no Guerra da Informação, se inscreve. Se você está assistindo também pelo canal pelo X, pelo Twitter, entra no YouTube, se inscreve, compartilha, ajuda o jornalismo independente. Nós somos a verdadeira mídia. Nós estamos aqui no fronte de batalha contra a imprensa propagandista do regime. A gente precisa da ajuda de vocês. Guerra da Informação. Se inscreve, compartilha nosso conteúdo, manda sua mensagem no chat. Professor Schimmer, eu queria falar com você sobre essa questão da propaganda, né? A gente sabe que a seleção brasileira, anos 70, principalmente, foi muito usada como propaganda do regime vigente na época, né? O regime militar vigente na época. A gente vê isso na União Soviética, nos Estados Unidos, vê hoje em dia na China, né? Essa questão aí de usar também a seleção como propaganda, né? Comenta um pouco sobre isso, Schimmer. Ainda dá para fazer propaganda com a seleção brasileira ou já perdeu aquele apelo que tinha antigamente, professor Schimmer? Olha, dá para resgatar, né? Dá para resgatar isso. Acho que o que acontece hoje em dia é uma perda da identidade nacional como um todo, né? E esse desinteresse aí da seleção brasileira, ele é um efeito disso tudo, né? Um efeito da nossa sociedade. Bem como você falou, Oscar, na década de 70, o futebol ele era a válvula de escape, digamos assim, de vários problemas estruturais que o Brasil tinha. Até alguns cientistas políticos, filósofos, aí, sociólogos discutem isso, de o futebol ter sido tão importante assim do que a própria educação, mas não deixa de ser, né, uma válvula de escape e foi muito bem utilizado ali durante o regime militar. Por quê? Porque naquela época ela dava um sentido de união, né, de identidade nacional, e isso faz parte, né, da construção, né, da tradição de um povo, ou de uma sociedade. Tem sociedades que têm outras características. No Brasil, o futebol ele foi essencialmente algo que está no coração dos brasileiros, e isso dava um sentido de unidade, de orgulho, né? Era vitorioso. Os jovens, os meninos principalmente, queriam jogar futebol, era o esporte preferido, né? Você ali em qualquer espaço com uma bola, você conseguia reunir seus amigos ali e jogar. Isso foi passando com o tempo, e como você disse, é muito importante entender isso, entender questões culturais, aspectos culturais que podem ser usados como propaganda. A União Soviética, durante a Guerra Fria, para competir com os Estados Unidos, ela usava o esporte, né, como ferramenta de guerra híbrida, né, de guerra irregular, ou seja, nas Olimpíadas, competir e ter mais medalhas que os Estados Unidos era um sinônimo de que o socialismo, o comunismo era maior, melhor do que o capitalismo. Cuba fazia a mesma coisa, né? Ou seja, um jovem atleta ali que eles identificavam características físicas importantes, eles determinavam, você vai lutar boxe, você vai ir para o atletismo. Não tinha muita escolha, eles e bancavam isso, o Estado mesmo bancava. Então, serviu sim, né, como arma de propaganda, e o Brasil precisa resgatar isso. Primeiro, identificar o que une a nossa sociedade, quais são os nossos valores, resgatar isso. Eu acho isso fundamental, viu? O futebol ainda está na alma do brasileiro, o brasileiro ainda gosta muito do futebol, e a gente não pode, principalmente aqui no Guerra, permitir que destruam isso, né? Destruam isso na alma do brasileiro. Apesar de todos os problemas políticos que a gente tem aí,
Futebol ainda para o Brasil aí para muita gente assistir, muita gente debate sobre isso, e isso pode ser resgatado. As próximas gerações elas podem sim entender que o futebol ele é importante, né, para identificar o nosso país. Não que seja a coisa mais importante, eu digo, a educação e a cultura é sempre maior, mas o futebol está na alma do brasileiro, a gente não pode descartar isso, né? Aquilo que ajudou a gente a ser reconhecido mundialmente, pode aí também ajudar a modificar a nossa situação estrutural como ela está hoje. O Dirceu Antunes, eu sei que você e o time são colorados, né? O Ancelotti fez um meio de campo aqui na Itália histórico com o Falcão, né? Lá na Roma. O Ancelotti é conhecido também por ser assim bem amigo dos brasileiros, né? Treinou aquele Milan histórico com o Kaká, Cafu, Dida, Serginho. É conhecido também por ser bem amigo, né? Ser aquele técnico boleirão. Claro, é italiano, bem da escola italiana, pensa muito em defesa, contra-ataque, né? Não vai ser aquele futebol que é o futebol característico do Brasil, né? Tocando a bola. Talvez o Pepe Guardiola tenha mais a característica aí de montar times como o brasileiro gosta, né? Toque de bola, os laterais passando, dribles, tabela. O Ancelotti é algo mais objetivo, direto, defesa, contra-ataque. O Dirceu Antunes, como é que você vê essa questão da seleção ter sido usada aí como propaganda há um bom tempo atrás? Hoje em dia, você acha que ela ainda tem esse apelo? Ainda dá para o regime Lula, né, usar aí a seleção brasileira como propaganda, ou isso já ficou para trás, do seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, Oscar e todos ouvintes aí e que seguem a Guerra da Informação, o Lula até que tentou fazer com essa história aí da camisa ser vermelha, ele atirou verde para colher maduro, mas viu que a repercussão foi mundial, foi o nacionalismo, a seleção tem o verde e amarelo, os canarinhos da seleção, 70, Pelé, Tostão, Rivelino, tempo que tinha Didi, que tinha Garrincha, aqueles lá eram jogadores. Caju jogou, Falcão, Sócrates. O que nós tivemos mais? Nós tivemos os melhores jogadores, Éder, tivemos grandes jogadores, Dirceu Lopes, tivemos grandes jogadores que jogavam pela camisa, pela seleção, o suor. E em vez de hoje, nós temos esses jogadores aí que são mais pelo sponsor da Nike, que obriga de botar lá aquela que está patrocínio, mas eu soube que a CBF perdeu alguns contratos milionários nos próximos anos, assim mesmo ela está contando com alguns. E vocês assistam lá no link que eu coloquei aqui, da revista Piauí, vocês vão ficar admirados com o absurdo que eles gastaram desde o último Mundial de Doha lá no Catar, que eu visitei, Doha, Catar, em 2010 eu visitei. E você vai ficar assim, surpreso com o absurdo de gasto que tem. Então, eles usam o futebol ali, o Lula tentou usar, mas já está descartado. Até diziam que Neymar não jogaria nunca com a camisa vermelha. Então, felizmente, nós temos que torcer pelo Brasil, sim, mas esperamos que os torcedores dêem mais. O que está acontecendo muitas vezes com os jogadores? Eles jogam bem no Barcelona, no Real Madrid e nos times europeus, mas quando vão ali pela seleção brasileira, não dão aquela força, aquela coisa, garra que precisa. Não dão, porque ali o salário é pouco. Se você pensa bem, eles pensam sempre quanto eles ganham para cada jogada amistosos. Então, no clubes, eles ficam milionários. E ali eles não dão não jogam com a garra que precisam, entendeu? Então, eu acredito que esse é um desafio grande que nós temos. Nós temos que ter alguns jogadores ali que vestirem a camisa e dão suor e lutem pelo Brasil para mostrar o Brasil
que nós somos grande ainda, como era nos 70, ou 82, ou 94. Quem dizia que ia ganhar com o Ronaldo com aquele cabelo, Cafu, Dunga e Tafarel, que segurou tudo. Tafarel ainda é hoje um que eu conheço desde 1990, que eu jogava no Parma. Eu conheci ele muito pessoalmente no treinamento e tudo. E o Tafarel é o treinador dos goleiros ali da seleção. Vamos esperar agora que o Ancelotti consiga, porque ele é um grande treinador, que ele consiga fazer que convoque os melhores jogadores, não aqueles que os empresários empurram lá para o presidente do CBF mandar convocar. É isso aí que eu espero que o Ancelotti tenha. Liberdade de escolher os melhores jogadores que mostraram para ele. É isso aí que eu confio.